homem pecador por tua cruz. Christi eleison, Christi eleison, Christi eleison. Uma pecadora caída, pelos teus pés minha vida, minhas lágrimas no meu coração exalta-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. Assim iniciamos mais um momento de oração e também de reflexão. E convido vocês a também deixarem seu motivo de oração, de intercessão, nos comentários do vídeo, mas também de trazê-los ao culto nesse próximo domingo, dia 25, culto que será realizado somente de forma presencial na comunidade Bom Pastor e conduzido pela equipe de liturgia da comunidade. Lembrando que nesse final de semana também temos um encontro de missão na metrópole realizado em Campinas, o qual eu e também outras pessoas da comunidade estaremos participando. Que Deus também assim abençoe a cada pessoa que se reúne e que também que se coloca a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Quero compartilhar com vocês o texto bíblico de João 6, os versículos 60 até o 69, que é o final de um longo discurso do capítulo 6, no qual Jesus apresenta vários textos. No versículo 60 até o 69 diz: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo para si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. A cena de João 6, os versículos 60 a 69, que acabamos de ouvir, é a última da sequência de cenas que compõem esse capítulo. O cenário deste capítulo divide-se entre a beira do Lago da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, e uma sinagoga, sendo ambos, o lago e a sinagoga, nos domínios da cidade de Cafarnaum. O tempo da narrativa é um tanto vago, embora não sem importância. Disse apenas que estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. A anotação que também confere o clima psíquico da narrativa, a saber,
uma festa litúrgica de peregrinação. Diferentemente do que ocorre na primeira Páscoa, Jesus desta vez não peregrina a Jerusalém. As cenas de João 6 apresentam uma outra peregrinação, mais sutil e mais mordaz, a peregrinação das palavras. Anteriormente, assistimos a diálogos e discursos faiscantes entre Jesus e as multidões, no capítulo 6, nos versículos 22 a 40, entre Jesus e os judeus, no versículo 41 a 58, e agora, em João 6, 60 a 69, o diálogo se dá entre um numeroso grupo de discípulos e Jesus. E no final, entre Jesus e os 12. Quem primeiro toma a palavra é o referido grupo de discípulos. E dizem: então, muitos de seus discípulos, tendo ouvido essas coisas, disseram: dura é esta palavra, quem pode ouvi-la? Há uma sequência lógica na disposição dos verbos dos quais estes discípulos são agentes. Primeiro ouvem o hostil jogo argumentativo travado entre Jesus, as multidões e os judeus. E depois dizem, ou seja, experimentam uma reação à ação argumentativa de que foram testemunhas. A reação desses discípulos permanece no plano das palavras e dirige-se às palavras de Jesus. Acusam-no de proferir uma palavra dura. Em seguida, retórica e ironicamente, lançam mão de uma pergunta por meio da qual insinuam não haver quem possa suportar ouvir essas ditas duras palavras de Jesus. A afirmação de que a palavra de Jesus é dura é uma figura de linguagem denominada sinestesia, nome que se dá à união de ao menos duas modalidades sensoriais distintas. No caso em questão, estamos diante de uma sinestesia som-tato. Uma vez que a palavra é da ordem da sensação auditiva e dureza da sensação tátil. O emprego dessa sinestesia som-tato parece expressar o quanto as palavras, jamais circunscritíveis ao campo auditivo, podem avançar ao corpo, inclusive com suportável dureza. Jesus, sabendo da acusação de seus discípulos lhe imputavam, sai em defesa própria. Faz-lhes uma pergunta com a qual os reputa facilmente escandalizáveis. E pergunta: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava? E depois de proferir essas poucas palavras, pouco claras, tenta pôr em descrédito a acusação, segundo a qual dura é sua palavra. E diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. E isso ele disse sem cogitar a possibilidade de estar sendo pouco razoável, para não dizer injusto. E como se não bastasse, acrescentou, insinuando que a referida acusação e a possível rejeição de sua autodefesa eram motivadas por ausência de fé, dizendo: mas há entre vós alguns que não creem, concluiu Jesus. A tirar pelos verbos dos quais os discípulos voltaram a ser agentes, podemos ter uma ideia de como a autodefesa e a insinuação de Jesus soaram aos ouvidos desses discípulos. Por isso, o texto bíblico diz: a partir daí, muitos de seus discípulos se retiraram e não mais andavam com ele. Palavras duras podem engendrar processos de resistência e de fuga. A fuga não é um tipo de resistência? E disse então Jesus aos 12: acaso vós também não quereis partir? Diz o texto bíblico. A reação daqueles que não se dobraram a Jesus endureceu-o ainda mais? Ou será que ele pretendia
com tanta dureza, apenas suscitar nos 12 o medo gerador de fidelidade incondicional? Seja como for, a resposta de Simão Pedro é arrepiante. E ele diz: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Simão Pedro, que parece falar em nome dos 12, assume uma postura diametralmente oposta à dos discípulos subversivos. Primeiro chama Jesus de Senhor, assumindo sua servidão. Depois afirma não haver outro a quem ir. Uma forma de dizer que, diferentemente daqueles discípulos indômitos, os 12 jamais lhe dariam as costas. Posteriormente, contrapondo-se aos que disseram ser dura a palavra de Jesus, diz que sua palavra é de vida eterna. E por fim, e mais uma vez buscando distanciar os 12 daqueles discípulos que Jesus acusou de falta de fé, Simão Pedro assevera que os 12 têm não apenas crido, mas conhecido que Jesus é o Santo de Deus. As palavras de Jesus eram insuportavelmente duras para uns, espírito e vida para ele mesmo e vida eterna para os 12. As palavras de Jesus tocam os corpos de maneiras mil, porquanto irrepetíveis são as sensações corpóreas. Quiçá um passo revelador que espera por ser dado é aquele que consiste em ler João 6, 60 a 69, a partir dos corpos que experimentam a insuportável dureza da palavra de Jesus e não se submetem a ela. Palavras duras geram medo e coragem, obedientes e subversivos, piegas e destemidos. Assim nos colocamos também diante de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amém. Lembrando que o momento de oração ele é gravado no dia de hoje, então traga a sua oração domingo no culto, de forma presencial, aqui na comunidade Bom Pastor, aqui na Ilha do Governador. O culto não será transmitido ao vivo, compartilharemos o culto nacional da ISLB. Nos colocamos assim em oração, pois Jesus conhece as palavras que habitam dentro de nós, aquelas que nós já falamos, aquelas que saem agora mesmo da nossa boca e que estamos pensando, e aquelas que ainda nem imaginamos pronunciar. Oremos. Bendito Deus, que ensinaste os corações do teu povo fiel, ao enviar a luz do teu Santo Espírito a este mundo, garantindo-nos o derramamento do Espírito Santo para que possamos nos colocar diante de todas as coisas que tu tens feito e criado e onde tu tens agido, e assim também nos alegrarmos com o teu Santo Espírito. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomas sobre si os nossos pesares, as nossas cargas, e assim carrega também a nossa frágil humanidade. Renova em nós os dons do teu Santo Espírito, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em lares, em vidas e em todos os lugares em que estivermos. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre os nossos lares hoje e sempre. Santo Espírito, acende a chama da vida, do diálogo, do respeito e do amor em nossos corações. Enche também a nossa igreja, nós te pedimos do calor do teu amor para que possamos fazer proezas e anunciar o Evangelho daquele que morreu por nós, mas ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Divino amor, acende a chama do Espírito Santo no coração de cada pessoa, a fim de que possamos dar testemunho da tua misericórdia entre todas as nações, realizar obras de compaixão, socorrer as pessoas aflitas, proclamar o Evangelho às pessoas necessitadas e anunciar as grandezas do Senhor a todas as pessoas. É por Jesus Cristo que nós oramos e também pedimos e intercedemos. Assim oramos, como Ele mesmo nos ensinou, dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça contigo, hoje e sempre. Amém. Um abençoado final de semana e um abençoado início de semana a todos nós. Até na semana que vem para mais um momento de oração e também de reflexão. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim